Boa noite, irmãos. É o pastor Ron, da Primeira Igreja Batista São Gonçalo do Rio Abaixo, congregação única, chegando até você com a nossa escola bíblica dominical do domingo, dia 31 de maio de 2020. Nós estamos no estudo 19, lição 19, página 91, Igreja, o povo de Deus em peregrinação. Nós terminamos a lição passada falando sobre a prisão de Estevão e o início do seu julgamento. E aqui está justamente no capítulo 7, verso 1 até o verso 16, a primeira parte da sua mensagem àqueles líderes religiosos, os quais ele estava ali prestando um depoimento a respeito das acusações que lhe foram feitas de profanar o templo, de falar mal de Moisés e da lei, que não era verdade. Então ele tem a oportunidade, mais uma vez, de testemunhar da palavra de Deus aquela liderança como tiveram os outros líderes da igreja. Ele então começa no capítulo 7 discorrendo sobre a história de Israel no Velho Testamento, iniciando justamente com o patriarca Abraão. E nesse início de palavra e de exposição da vida de Abraão, ele começa justamente dizendo que Abraão foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, sendo alguém que Deus havia escolhido para aquela missão, e a fé de Abraão demonstrada a partir dali, saindo da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra a qual o Senhor iria mostrar, foi justamente o ponto-chave de um demonstrativo de fé. E ali ele se torna pai de todos aqueles que têm fé, patriarca da nação de Israel, e consequentemente de todos aqueles que herdam a fé em Jesus Cristo, descendente de Abraão. Então, em primeiro lugar, aqueles que assumem uma postura de fé, de seguir verdadeiramente o Senhor, eles se tornam então peregrinos nessa terra. E Estevão não tinha em mente essa palavra peregrino, nem colocar esse princípio, mas Paulo vai dizer isso mais à frente, principalmente se foi Paulo que escreveu Hebreus, ou escritor de Hebreus, vai dizer que nós somos peregrinos e estrangeiros. E Paulo desenvolve também essa ideia em outros textos, dizendo que a nossa pátria está nos céus, não é aqui. A nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai justamente nos levar para morar eternamente com Ele. E enquanto estivermos aqui, estamos nesta vida de peregrinação de fé. O exemplo de Abraão, então, é colocado aqui por Estevão como alguém que tomou a decisão de andar peregrino, com uma visão celestial. E o próprio Estevão vai demonstrar nessa mensagem a sua visão de uma realidade sobrenatural, muito acima de tudo aquilo que a religiosidade estava oferecendo para as pessoas e, na verdade, estava aprisionando as pessoas num desafio maravilhoso de seguir a Deus pela fé fora de uma estrutura religiosa escravizante. E no segundo ponto, ele começa então a discorrer sobre a vida de José, falando justamente do cuidado de Deus para com a nação de Israel, através da vida do próprio José, que é colocado como um tipo de Cristo do Velho Testamento. A semelhança do Senhor Jesus, José foi humilhado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos e foi escravo no Egito. E o próprio Senhor Jesus, quando nasce, diz a palavra do Senhor que ele desce ao Egito e diz lá: do Egito chamei meu filho. Numa peregrinação com José e Maria, seus pais ali no Egito, ele retorna então à terra prometida, num demonstrativo de um cumprimento de uma palavra, como Deus chamou Israel do Egito. E José ali no Egito é o protagonista de toda a proteção que Deus proveu para a nação de Israel naquele tempo de fome, naquele tempo difícil. Então, de um servo humilhado, de um escravo, ele se torna governador, líder da nação egípcia e, por que não dizer, do mundo daquele período, do mundo dominado pelos egípcios naquele período, e ele governa ali, levando provisão, ou melhor, trazendo seus irmãos, seus familiares ali para a proteção do Egito de Faraó, num amparo de Deus para a nação de Israel e para a proteção no período difícil. Então José é colocado justamente como este exemplo de Cristo do Velho Testamento, que sofreu, foi vendido, mas cumpriu a sua missão ali, tendo o cuidado de Deus sobre a vida dele. E por último, nós temos a ideia, nessa primeira parte do sermão, de Estevão desenvolvendo essa ideia justamente de Jesus, como já começamos a falar, que assim como José foi traído pelos seus irmãos, Jesus foi traído pelos que eram seus, diz o apóstolo João,
veio para o que era seus e os seus não receberam, mas aí estava o grande dom da graça provido em Cristo Jesus para a nação de Israel e estendido a todas as pessoas pela salvação pela fé. Cristo também foi humilhado, sendo semelhante a Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e nesta atitude de humildade, de humilhação, de sujeição, ele provê a salvação de todos nós. Nesse exemplo, Cristo então resgata o seu povo e nós começamos a ter uma esperança agora, não de uma terra prometida, mas, como diz Paulo, da nossa pátria celestial. E Pedro vai dizer: nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, 2 Pedro 3,13. E o escritor de Hebreus também, no capítulo 8, verso 6, trata deste assunto. Lá também no 11,14 também trata desse assunto. E nós, crentes da Igreja de Jesus estabelecida, a partir daí então, vivemos essa esperança. Ainda que estejamos peregrinando aqui nesta terra, nossa visão é uma visão celestial, nossa esperança está nos céus, nossa esperança está no nosso Salvador, que vai vir nos resgatar definitivamente um dia. Mas enquanto estivermos aqui, vamos testemunhar desse Evangelho, dessa palavra poderosa, para salvar e libertar as pessoas em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja com você, que acrescente mais conhecimento, mais entendimento e vivência dessa palavra cada dia no temor do Senhor. Quero orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nossas vidas estão nas suas mãos. Como os teus servos que sofreram no passado, nós em nome de Jesus queremos também sofrer a favor do reino do Senhor, para a glória do teu santo nome, se assim o Senhor desejar e se assim o Senhor quiser. Meu Pai, em nome de Jesus, fortaleça a vida do seu povo, fortaleça a fé de cada servo do Senhor e nos ajude a viver essa graça a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e a paz do Senhor, em nome de Jesus.